Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, temos a oportunidade de estudar um pouco mais esse ensinamento tão maravilhoso que transforma as nossas vidas quando colocado em prática. E para nós iniciarmos, faremos a oração que consta no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 149, oração pela concretização do paraíso terrestre. Quem tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade, o mesmo aqui aos presentes. Quem não tiver o livro pode assumir a posição de oração e vamos vibrar com muita força as palavras da oração para levar ainda mais a nossa vibração para junto de Deus, para sentirmos ainda mais Deus na nossa vida. Vamos lá então? Lembrando que meu livro é a terceira edição e a oração consta na página 149. Oração pela concretização do paraíso terrestre. Chegou a hora. Chegou o momento em que a humanidade deve conscientizar o seguinte: o homem é filho de Deus, um ser espiritual e eterno, que não adoece, não envelhece, nem morre. Todas as pessoas estão unidas pelo vínculo da fraternidade. Devemos abandonar a ideia pré-concebida de que para uma pessoa se tornar forte e exercer domínio sobre os outros, é preciso subjugá-los. Devemos substituir a opressão pelo amor, o antagonismo pela fraternidade, pois, alegrando-nos com a prosperidade dos outros, nós também prosperaremos. Harmonizando-nos com os outros, o nosso estado emocional se torna equilibrado e, com isso, tornamo-nos mais sadios. Estabelecendo-se a harmonia perfeita na humanidade, não haverá ninguém que adoeça, ninguém que sofra. A construção do paraíso na Terra concretiza-se pelo agradecimento mútuo, auxílio mútuo e colaboração mútua entre todas as pessoas. Chegou a hora de manifestar neste mundo a perfeição do mundo da imagem verdadeira, deixando de ver com os olhos físicos o aspecto fenomênico das pessoas e passando a ver com os olhos do Espírito a imagem verdadeira dos outros, assim como Deus vê a todos nós. Se contemplarmos um doente com o olhar de Deus, poderemos proporcionar-lhe a cura, fazendo manifestar a sua imagem verdadeira plena de saúde. O amor ao próximo é um sentimento divino. Contemplar com amor os nossos semelhantes é contemplá-los com um sentimento divino. As pessoas assim contempladas passam a manifestar a perfeição da imagem verdadeira. Deus é luz. Onde incide a luz, desaparece a treva. A treva é originariamente inexistente, pois é apenas a ausência de luz. Ao contemplarmos os outros com sentimento divino, lançamos sobre eles a luz de Deus. Envolvemos a vida deles com o amor de Deus. Pelo princípio de que o semelhante se atrai, a harmonia atrai harmonia, a admiração atrai admiração, o louvor atrai louvor, a tristeza desaparece, o ódio se extingue, a aversão se dissipa e, envolvidos pela atmosfera pura e celestial, construímos primeiramente no interior de nós próprios o paraíso terrestre. E assim, tornamo-nos retransmissores das ondas espirituais divinas, provenientes do paraíso da imagem verdadeira, que abençoam a todas as pessoas. Como representantes de Deus, abençoamos todas as pessoas, emitindo intensamente as vibrações espirituais do amor de Deus. Neste momento, conscientizei realmente que eu e meus semelhantes somos filhos de Deus e que assim como eu os amo, eles também me amam. O amor se amplia sempre. Por mais amor que ofereçamos aos outros, ele não diminui. Chegou a hora. Aqui e agora, concretiza-se o paraíso terrestre. Oração maravilhosa que nos mostra o quanto é importante nós olharmos, nós sentirmos o outro com o amor de Deus, para que ele possa manifestar a sua imagem verdadeira, elevar ainda mais esse sentimento de união e possamos, interessante que a oração nos ensina, construirmos primeiro o paraíso dos céus, paraíso na terra, dentro de nós, para que depois possamos manifestá-lo externamente.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a presença de todos vocês que estão em casa assistindo essa palestra, aos que estão aqui presentes, meu muito obrigado. Vamos hoje juntos estudar um pouco mais dessa filosofia tão maravilhosa que é a filosofia da Seichonoye, que nos permite mudar a maneira de enxergar o mundo, a maneira de como nós vivemos e, consequentemente, temos resultados maravilhosos na nossa vida. Quero também agradecer muitíssimo a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de muito carinho nos canais do YouTube da Meditação Shinsokan e da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado. Receba esse carinho de todos que expressam com palavras de tanto amor, agradecendo profundamente e abençoando você e toda a sua família, para que vocês possam cada vez mais receber melhor, que possam cada vez mais manifestar as dádivas de Deus que vocês já receberam no mundo da imagem verdadeira. Quero agradecer também a todo mundo que de alguma forma pôde auxiliar para que nós estivéssemos aqui hoje para fazer esse estudo que é grandioso, que é maravilhoso e uma oportunidade muito especial de elevarmos ainda mais a nossa consciência e compreendermos a força e a grandiosidade que essa verdade pregada pela Seichonoye tem de transformar as nossas vidas. E o tema de hoje é um tema muito maravilhoso e assim, vou tentar hoje abordá-lo de uma forma não diferente, mas simplesmente trazendo um aspecto peculiar dessa parte, né, que é a parte da ouvir a voz de Deus, né, que como nós fazemos para ouvir ou como nós fazemos para apreender o caminho, poderemos dizer isso em termos cristãos, porque no cristianismo, quando você segue o que é correto ou quando você cumpre a sua missão, diz que você está no caminho. Então, pegando essa terminologia do cristianismo, quando nós compreendemos a nossa missão ou quando nós compreendemos o nosso propósito e ouvimos a voz de Deus, nós seguimos o caminho. Então, nós vamos abordar esse aspecto de uma maneira muito importante e que, assim, eu recomendo que preste muita atenção na palestra de hoje, principalmente para que você consiga fazer uma autoanálise, para que você consiga realmente analisar aquilo que você precisa transformar para, em definitivo, mudar, modificar a forma como você vem vivendo até então. Dentro da espiritualidade, nós temos que observar muitos pequenos detalhes. A espiritualidade, ela é feita dos detalhes. As grandes transformações, elas são mais facilmente perceptíveis, mas às vezes são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então hoje eu vou abordar um pouquinho essa questão dos pequenos detalhes para que nós possamos compreender o caminhar. E se você observar, o caminhar da espiritualidade, ele também se identifica com o caminhar em várias áreas da nossa vida. Por separar é que a gente acha difícil. Quando nós juntamos tudo, a gente consegue perceber o quanto que isso é mais fácil. Ouvir a voz de Deus. Para trabalhar um pouquinho esse assunto, eu vou trazer esse livro que é fantástico, que é o livro de autoria do professor Masaharu Taniguchi, Reconstruindo a Vida Humana. Esse livro, além de profundo, ele traz diversas explicações, diversos conceitos da Seichonoye que nos ajudam muito a compreender a verdade e principalmente os meios para que nós possamos vivê-la. A página que eu vou utilizar, o texto que eu vou utilizar está na página 16, 17 e o meu livro é a primeira edição. É a primeira edição. Vamos lá. A parte que eu vou utilizar na página 16, quando ele fala assim, para ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco com pequenina e suave voz. Essa voz suave e silenciosa não é captada por pessoas arrogantes. Não significa, portanto, que só de saber a lógica, eu sou filho de Deus, alguém já consiga sintonizar de corpo e alma com as vibrações de um filho de Deus. A maior desgraça dos jovens que irão se desenvolver doravante é pensar que, por serem filhos de Deus, todo o seu pensamento seja correto, o pensamento de Deus. Não ouvir atrevidamente as palavras dos predecessores
e se satisfazerem com o seu próprio modo insuficiente de pensar. Eu achei fantástico que aqui fala as desgraças dos jovens, mas hoje em dia eu reputo que é desgraça de muitas e muitas pessoas. Porque o que mais afasta as pessoas do crescimento espiritual é o pensamento arrogante. Vamos lá. Para que nós entendamos isso aqui, a gente tem que primeiro fazer uma pequena passagem sobre, normalmente, 3 estilos das pessoas receberem as coisas. Eu não estou falando que só existem esses 3 estilos. Eu estou falando que, normalmente, é a forma como as pessoas recebem as informações e as situações. Então, vamos lá. Pode ser em qualquer assunto que você quiser. Normalmente, a pessoa, ela tem, normalmente, 3 formas de receber uma informação ou trabalhar essa informação. A primeira delas, ela recebe, ela escuta, ela processa e ela conclui. Normalmente. Uma segunda forma com que as pessoas fazem, a segunda ela escuta, não ouve e despreza. Ela despreza aquela informação dada. E nós temos a terceira forma, que ela não escuta. Ela sequer trabalha a informação. Vamos lá. Dentro dessas 3 aqui, nós encontramos em todas as áreas, gente. Pode ser na área profissional, pode ser na área acadêmica, pode ser na área religiosa. Vou abordar aqui um aspecto, mas vocês vão ver que tem muita similitude com muito que a gente encontra. A primeira pessoa, ela escuta, ela processa a informação e ela conclui. Ela pega aquela informação que foi recebida, trabalha com ela e tira uma conclusão. Ela consegue analisar. Se a conclusão dela vai ser correta ou não, é outro passo. Mas ela recebe a informação, ela trabalha a informação e ela chega a uma conclusão daquilo. Lembrando, se a conclusão vai ser correta ou não, é outra coisa. A segunda pessoa, ela escuta, mas ela não ouve. O que isso quer dizer? Ela escuta, mas o que é falado, ela não trabalha, ela não escuta, ela simplesmente... Aliás, ela escuta, mas ela não ouve, ela não faz um trabalho relacionado com aquilo, com aquela informação que ela recebeu e ela despreza. A terceira pessoa, ela não escuta, ela sequer quer ouvir o que tem a ser dito. Aí você pensa, tá, o que isso tem a ver com ouvir a voz de Deus? Primeiro aspecto que nós temos que entender é o seguinte, aonde que vem a voz de Deus? Muitas pessoas esperam que a voz de Deus seja dita por meio daquelas vozes que vêm do céu, sabe? Aquelas coisas assim, oh, e vem aquele vozeirão assim, que provavelmente vai te matar de susto, né? Porque você está andando na rua, de repente vem um alto-falante celestial, vem falar com você, e as pessoas ficam esperando que a voz de Deus seja dessa forma. Então a maioria das pessoas não escutam o que está sendo dito ao redor. Aí a pessoa fala, não, Branton, mas eu escuto tudo o que me dizem. Não, nem toda informação você escuta. Algumas você despreza, outras você escuta e você não ouve. Ouvir e escutar são 2 coisas diferentes. Escutar é você simplesmente deixar com que o seu mecanismo auditivo funcione. Agora, ouvir é outra coisa. Quantas vezes algum familiar nosso está falando com a gente escuta, mas não ouve? Quando ele termina de falar, o que é que você falou mesmo? Por quê? A gente escutou. Ele estava falando, a gente estava ouvindo. Mas a gente estava escutando, mas a gente não estava ouvindo. Então, muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. Então, muitas informações nos são dadas, nos são passadas e nós não as escutamos. E quando as escutamos, nós não ouvimos e acabamos desprezando a informação. Para nós chegarmos no nível de uma escuta, em que tudo o que você escuta, ou boa parte daquilo que você escuta, você processa, ou seja, você ouve
e você consegue concluir. Para você chegar nesse nível, você precisa de algo, de um elemento que te ajude no processo de escutar. Olha que interessante. O processo de escutar e ouvir precisa de um elemento muito importante para que você possa trabalhar. Se você não tiver, ou se você for carente desse elemento, essa sua capacidade de ouvir, ela se torna extremamente prejudicada. Do que eu estou falando? Deixa eu gravar aqui de azul. Estou falando do elemento da humildade. Por que a humildade é tão importante? Por que a humildade é um trabalho que nós dizemos que chega a ser um trabalho religioso? Porque é um trabalho religioso. Por que a humildade é? Porque é a humildade que te permite sair desse terceiro estágio de não escutar e você chegar no primeiro estágio de uma escuta em que você processa e consegue concluir. Você só consegue fazer isso com humildade. Sem humildade, a sua tendência é sempre não escutar. Então, quanto mais arrogante a pessoa, menos ela escuta. Quanto menos espiritualizada é a pessoa, menos ela escuta a voz de Deus, menos ela escuta. Então, é muito interessante, quando a gente se depreende com as situações, a gente observa, olha só, à medida que a gente vai saindo desse estágio de não escuta, de uma arrogância espiritual, e passamos a manifestar mais humildade, a gente começa a sair dos estágios e subindo, até chegar ao ponto em que você escuta, processa e conclui. E daqui você vai para estágios ainda melhores, até chegar ao ponto em que você escuta, processa e trabalha naquilo que você conseguiu despertar. Então, o trabalho da humildade é fundamental dentro da espiritualidade. Aí eu vou dizer, só dentro da espiritualidade? Não, dentro de tudo. Dentro de tudo nós temos que ter humildade. E para termos humildade, nós precisamos trabalhar a espiritualidade. Por quê? Porque só entendendo a sua real natureza é que você consegue ser realmente humilde. As pessoas, elas se tornam arrogantes, não são porque elas são más, é porque elas não sabem quem elas são. Por não entender quem elas são, elas precisam se autoafirmar no mundo de disputa. E no mundo de disputa, eu preciso ser melhor que o outro. E para ser melhor que o outro, eu uso as armas que eu tenho. Então, a pessoa ela acaba trabalhando outros elementos a fim de se autoafirmar. Todavia, quando na Seichonoye nós adentramos e descobrimos que aqui nós somos filhos de Deus perfeitos e maravilhosos na nossa essência e mais, o outro também é filho de Deus perfeito e maravilhoso, nós percebemos que o trabalho de engrandecimento nosso não é feito exterior, ele é feito interiormente. Ora, se eu não preciso trabalhar exteriormente, então eu não preciso criar personagens, eu não preciso criar máscaras para esconder quem eu sou. Eu vou trabalhar de dentro para fora, exteriorizar aquilo que eu tenho de melhor. Então você acaba se tornando uma pessoa extremamente grandiosa, sem precisar diminuir ninguém. Então você muda, você começa a se tornar uma pessoa mais humilde. Detalhe, humildade não tem nada a ver com pequeneza. As pessoas falam, não, eu sou uma pessoa humilde porque eu sou pobre. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Um dos maiores choques da minha vida foi quando eu descobri que tem pobre arrogante e tem rico humilde. Porque a gente fica assistindo aquelas cenas romantizadas, todo rico é absurdamente arrogante, aquela pessoa ruim, aquela pessoa má, e os pobres são todos bons e maravilhosos, que por um motivo do destino são todos pobres, mas não se sabe por que são tão bons, são tão virtuosos. Aí quando você vai para o mundo real, você descobre que não. Tem pobre que não tem onde cair morto, mas arrota caviar. Tem gente que não tem nada, mas acha que é o melhor do mundo. Tanto é que o mundo hoje em dia não é um mundo de escutar, hoje é um mundo de falar. Todo mundo quer dar aula de tudo, já repararam? Todo mundo quer ensinar tudo. As pessoas não sabem nada, mas todo mundo quer ensinar. E hoje em dia, com a democratização da informação,
todo mundo vai abrir um canal para ensinar alguma coisa. Aí você fala, mas você não sabe nada. Não, eu sei sim, eu vou ensinar. Então nós temos inúmeras pessoas incapazes de ensinar alguma coisa que estão ensinando. Por quê? Porque querem falar. Mas ouvir, ninguém quer. Porque ouvir dá trabalho. Ouvir, você tem que estar pronto para entender, trabalhar informação, tirar conclusões e crescer. Falar é muito mais fácil. Você não precisa nem fazer. Você simplesmente fala. Pega um monte de teorias prontas, que hoje em dia o que mais temos é teorias prontas, são as caixinhas da salvação. Você pega a teoria para tudo, para te salvar de tudo, e aí simplesmente você aplica e pronto, sua vida mudou. Quando, na verdade, não é assim que funciona. A vida ela é muito mais complexa. Ela tem muito mais detalhes que precisam ser compreendidos. E a vida nos fala. E aqui que é interessante, o professor Masaru Taniguchi fala, a voz de Deus, ela é uma voz, deixa eu pegar aqui as palavras dele, que ele fala de uma maneira tão bonita, pequenina e suave. A voz de Deus está nos detalhes. Enquanto que as pessoas ficam esperando ter eventos miraculosos, assim, poltergeists na vida, achando que isso que é a voz de Deus, elas ficam perdendo as oportunidades de ouvir a pequenina e suave voz de Deus. Quando nós compreendemos isso, a gente passa a ter uma nova postura dentro da espiritualidade. Olha que interessante. O professor Masaru Taniguchi continua. Assim como disse Jesus Cristo, isso aqui que ele vai citar está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 3. Se vos converterdes e vos fizerdes como meninos, entrareis no reino dos céus. Só aquele que recuperar a docilidade de uma criança, ouvindo, digerindo e assimilando docilmente as palavras dos predecessores, conseguirá ser alguém grandioso no reino do céu. A rigidez mental de um jovem não é uma virtude, mas um defeito. É mais forte aquilo que é flexível do que aquilo que é rígido. Olha que engraçado, gente. Essa aqui é mais forte aquilo que é flexível do que aquilo que é rígido. Abrindo um parênteses. Vocês sabem qual é a lâmina mais poderosa que nós temos na atualidade, na tecnologia? A lâmina mais poderosa que corta praticamente tudo, inclusive diamante? Olha que interessante. Eu achei o máximo, gente. Por isso que é gostoso a gente estudar, porque a gente vai ficando esperto. É a lâmina mais poderosa que tem. A água, eles comprimem e impõem uma pressão tão forte, que ela passa cortando qualquer coisa. Vocês puderem imaginar, aço, titânio, vocês colocam assim, corta como se fosse manteiga. A força da pressão que coloca. Por quê? A água ela é flexível. Exatamente por ser flexível, você é capaz de botar uma pressão nela sem que ela quebre. Então ela se torna de uma capacidade de corte inacreditável. Olha que coisa maravilhosa. E a água é o seguinte, ela se molda, gente. Se você botar num recipiente quadrado, como é que a água fica? Quadrada. Se você botar num recipiente redondo, como é que ela fica? Redondo. Então a água ela tem essa capacidade de, aonde ela é colocada, ela se ajusta. Por isso que ela tem essa capacidade tão gigantesca e nós associamos muito também à vida. A água é muito associada à ideia da vida. Por quê? Porque a vida também, gente, ela tem uma capacidade de se amoldar incrível. Você pode ir para qualquer lugar da face da Terra, que a vida, onde consegue se manifestar, ela faz do jeito que é possível. Ela se molda, ela não fica com uma coisa rígida, tem que ser assim. A vida ela vai se adequando. Então nós temos aí infinitas espécies de árvores, infinitas espécies de animais, infinitas espécies de insetos. É impressionante a capacidade da vida, exatamente porque ela é flexível. A vida é flexível. Então uma mente flexível é uma mente saudável. A gente tem aquele hábito de achar que não, eu sou rígido porque eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa correta. Muitas vezes as pessoas corretas e as pessoas moralmente retas, elas acabam sofrendo muito porque a mente delas é inflexível. E a mente, quando se torna inflexível, ela perde liberdade. A pessoa acaba adoecendo por causa da retidão dela.
Mas preletor, a pessoa é correta e adoece, ela não adoece porque é correta. Ela adoece porque, por ser demasiadamente correta, ela se torna uma julgadora de todo o restante da humanidade. Não é pelo fato da pessoa ser correta, mas normalmente a pessoa, quando ela é muito rígida e correta, o que ela faz com os demais seres de toda a humanidade? Você não presta, que você não tem força, você é incapaz, e começa a julgar todo mundo. Então, essa rigidez mental e essa incapacidade de ser flexível é que acaba fazendo a pessoa entrar em choque, e nesses choques é que advêm os problemas de saúde. E isso acontece muitas vezes, a pessoa que não tem retidão nenhuma, ela é muito mais leve, porque ela fala, eu sou todo errado, então todo mundo é errado, então eu recebo todo mundo, vem cá. E tem aquele cara, gente boa, vem cá, tá todo mundo bagunçado, nós estamos juntos aqui na bagunça, vamos todos juntos para o inferno. Então, exatamente por ele pensar leve, ele agir leve, ele não julga os outros, e ele acaba levando uma vida muito mais flexível do que aquela pessoa que é demasiadamente correta. O pai que ama muito o filho e ele é demasiadamente correto demais, ele acaba espremendo o filho pela sua intransigência. Então, a gente tem que ter capacidade de também ser flexível. Olha que interessante. Uma criança aprende rapidamente as palavras porque possui mente flexível. A criança possui muita inspiração e seu crescimento é bem mais rápido do que a de um jovem. A criança não se exibe, não se auto-justifica, não faz hábeis discursos para manter a própria dignidade. Simplesmente recebe tudo com humildade. Ela é simples, pura, dócil, natural, humilde e não se preocupa em ostentar, em se justificar, nem ambiciona renome. É interessante, eu já contei isso aqui, você vê as crianças brigando e tem horas que acontecem verdadeiras injustiças. E quando você fala assim com a criança, vai lá e pede desculpa, aí ela vai, desculpa o outro, tá desculpado, volta a brincar como se nada tivesse acontecido. Isso por quê? Porque tem mente pura. Qual é a preocupação da criança? É saber quem está certo ou brincar? É brincar. Tanto que às vezes quando a gente começa a sentar com as crianças, vai passar sermão, a criança, vamos, que eu quero brincar. Não está nem mais aí para quem está certo ou errado, não, ele me bateu, não tem problema não, vamos, eu quero brincar. Por quê? Isso é de mente pura, Quantos casais sofrem e acabam brigando por causa da arrogância ou da vontade de estar certo? Deixa de conversar, deixa de falar, porque pensa assim, se eu falar alguma coisa, se eu tentar me reconciliar, eu vou demonstrar que a outra pessoa estava certa, então não vou. E acaba endurecendo corações, distanciando, quando ao invés de os dois trabalharem juntos para o crescimento, não. Fica cada um trabalhando para provar que estava certo. Não, eu estava certo. Só para ouvir do outro falando, realmente você estava certo. Aí o outro fala, eu não vou falar. E fica os dois se endurecendo, acaba que se distanciam, depois não entende por que estão tão distantes, por que o relacionamento está vivendo uma crise. Por quê? Está faltando humildade. Está faltando humildade no relacionamento. Olha o que o professor continua falando. Só essa mentalidade infantil e pacífica, serena, capaz de ouvir a pequenina e suave voz de Deus. Uma grande personalidade é, em geral, alguém extremamente humilde. Só quem é humilde pode receber a magnífica orientação de Deus. É fantástico isso aqui. Por quê? Porque mostra o quanto que a humildade ela é importante no trabalho do crescimento, em tudo. Em qualquer área, gente. A gente só cresce se a gente for humilde. Olha que interessante. Tem pessoas que não conseguem aprender uma língua porque não são humildes. Por quê? Porque a pessoa tenta discutir com a cultura de um outro país. Vai ensinar uma coisa, gente, em tal língua fala-se assim. Por quê? Porque é assim. Mas por quê? Não tem porquê. Não tem. Da mesma maneira que nós brasileiros conseguimos, com a mesma palavra, transmitir ideias. Por exemplo, a pessoa chega com um café e pergunta para a gente, pó, pó, pó? E a gente responde, pó, pó. A gente se comunicou. Um estrangeiro vai falar, isso é uma galinha. Não faz o menor sentido. Mas o que é isso? Não é questão de sentido, é questão de que tem culturas que se expressam. Nós brasileiros, nós comemos os sentidos, nós invertemos tudo é abstrato. Você pergunta assim para a pessoa, você vai comer? Na verdade, o que você está perguntando para a pessoa? Me dá um pedaço?
A gente não pergunta a pessoa, me dá um pedaço? A gente fala, vai comer? Aí se a pessoa fala, vou comer, você até estranha. Fala, nossa, que grosso. Por quê? Você espera que a pessoa fale, quer um pedaço? Então a gente tem esse hábito, é cultural nosso. Se uma pessoa quer aprender a língua portuguesa, se ela discutir com a cultura, ela não aprende. Tem pessoas que não aprendem ofícios, não aprendem as coisas, porque elas ficam discutindo, elas querem provar que está certo. A pessoa vai fazer uma prova e ela bate com a prova. Essa questão é A, eu sei que é A. Você não discute com prova, gente. Você faz a prova. Quem recebe a prova com humildade tem muito maior capacidade de desenvolvê-la do que aquele que fica discutindo com prova. A mesma coisa examinadores. Tem pessoas que vão fazer uma prova, por exemplo, ou uma entrevista de emprego e já vai brigando com outra pessoa. Ela não recebe com humildade aquela situação. E exatamente por não receber com humildade, ela não consegue ouvir a voz da orientação de Deus. Tem um relato fantástico, o professor Massaro Taniguchi conta, que foi o seguinte, um jovem foi fazer uma entrevista de emprego e ele fez a meditação Shinsokan antes e ele se sentiu confiante. Ele falou, estou pronto para fazer aquilo. E ele foi lá para a entrevista de emprego. Quando ele sentou, o entrevistador virou para ele e falou assim, nem cumprimentou direito, virou e falou assim, ó, dos 5 candidatos que se apresentaram, quem tem o pior currículo é você. Pode ir, você está dispensado. Você imagina só, não deu nem boa tarde, como é que você está? Não, já sentou falando assim, ó, não precisa nem esquentar a cadeira, você tem o pior currículo, pode ir embora. Como ele havia se preparado espiritualmente para aquele momento, o que ele pensou? Tudo o que vem até a mim é para o meu crescimento. Tudo que vem até a mim é para o meu crescimento. Ele não ficou revoltado. Pô, Deus, fiz Shinsokan. Crente que eu ia chegar aqui, o cara ia me receber, me convidar para ser sócio. Crente que o cara ia falar, cara, você é tão fantástico, toma aqui metade da empresa para você, não preciso nem saber o teu nome. Fiz Shinsokan, chego lá, sou maltratado. Aí ele levantou, simplesmente, com docilidade, ele falou assim, muito obrigado. E ele saiu. No que ele está saindo, ele viu um papel de bala no chão. Ele pegou o papel de bala e colocou na lixeira. No que ele colocou na lixeira, o dono da empresa, peraí. Por que você fez isso? Ele virou e falou assim, ué, o que está sujo está no local errado. A gente tem que colocar o que está no local errado no local certo, que é na lixeira. O dono da empresa, pode voltar. Agora senta aqui que eu quero conversar com você. Ao final ele foi contratado. Por que ele foi contratado? Porque o dono da empresa falou, é esse espírito que eu quero na minha empresa. Não basta você ter um currículo pesado se você não tem um espírito com que eu quero que mova a empresa. E ele acabou se tornando muito bem sucedido dentro da empresa. Presta bem atenção. Qual era o segredo para encantar o chefe? Mostrar que ele tinha algo a mais. Ele ouviu o sussurro de Deus quando ele olhou o papel de bala e falou, está no local errado, vou colocar no local certo. Porque ele podia ter pensado, ele foi arrogante comigo, ele me maltratou, eu vou passar aqui, além de ver o papel de bala, ainda vou chutar a lixeira. Vou passar aqui, dar um chute na lixeira, derrubar tudo. É assim que algumas pessoas pensam. Mas isso não é ouvir a voz de Deus. Fazer o certo, independentemente de a quem. Você simplesmente faz o que tem que ser feito. Por ele ter feito esse pequeno gesto, fez toda a diferença na visão de quem estava contratando e acabou resultando numa boa oportunidade para a vida dele. Quantas pessoas desperdiçam grandes oportunidades por não saber ouvir, por não saber processar as informações que estão ao seu redor. Fica olhando só para o seu umbigo, fica olhando só ao seu redor e não escuta aquilo que está sendo falado ao seu redor. Não processa as informações. É por isso que o crescimento está diretamente relacionado à humildade. Quem é humilde cresce, gente. Cresce. E dentro da Seichonoe é ainda maior o crescimento daqueles que são humildes. Tem pessoas que chegam e em vez de escutar, ou não escuta, mesmo estando aqui dentro, ou quando escuta, não ouve. Não estou nem aí para isso daí. Acha legal porque aqui é um local que a gente não critica, aqui é um local que a gente abençoa, aqui é um local que a gente faz oração, então é gostoso ficar aqui. Quando a gente chega na Seichonoe, como é que nós somos recebidos? Muito obrigado, muito obrigado. Você sai de casa, está seu pai gritando, vagabundo, vai arrumar o que fazer. Você chega aqui, todo mundo, muito obrigado, que bom que você chegou. Aí você fala, que maravilha, lá em casa eu sou xingado, aqui eles me agradecem, vou ficar aqui. Só que entra aqui e não escuta.
Ou quando escuta, não ouve. Fica só frequentando. É aquela pessoa que vai lá frequentar, sabe? Imagina só, vamos todos para a praia. Vamos todos para a praia. No verão, aquele sol maravilhoso, aquela praia espetacular de águas cristalinas. Vamos preparar a mala. O que nós colocamos? Vocês já foram à praia? Sim. Vocês já foram? O que nós colocamos, gente, quando a gente vai para a praia? Biquíni, sunga, roupas leves, chapéu. A gente coloca bronzeador, a gente coloca protetor, a gente coloca tudo na mala e vamos. Aí quando você chega na praia, você abre a mala, coloca aquele tanto de roupa e sai correndo lá para entrar na água, para rolar na areia, ficar igualzinho um bife, a milanesa, você vai lá se enrolar, tudo mais. Beleza, imaginemos que nós vamos para a praia e eu vou para a praia, quando vocês me encontram na praia, eu estou de terno. Aí vira e fala assim, Preletor, mas o que você está fazendo de terno? Eu vim à praia com vocês? E você não vai entrar na água? Não, estou bem assim. Vai ficar absolutamente inadequado. Primeiro que eu vou estar derretendo, você imagina um sol de praia de terno, você vai estar derretendo, e segundo, porque não é o local, não é para aquilo. O que eu quero mostrar com isso? Que existem pessoas que estão no local, mas estão de forma inadequada, estão de forma equivocada, estão de forma a não poder usufruir tudo que aquele local tem de benefício. Em vez da pessoa tomar sol, curtir, tomar um banho de mar, viver aquele momento, não, ela está lá, mas ela não vive o momento. O mesmo acontece com muitos que estão dentro da Seichonoye. Dentro da Seichonoye ou dentro de qualquer ensinamento religioso, nos outros ensinamentos a gente ainda tem mais ainda isso. O que acontece? As pessoas entram e não escutam. Tem pessoas que, da mesma maneira que entram, por exemplo, numa missa, elas saem. Às vezes sai até pior. Porque entra na missa de um jeito e sai da missa reclamando. Você viu? Porcaria? Missa chata? Olha que coisa horrorosa. Aqui do lado, o cara nem me deu a hóstia, não pude nem tomar o vinho. E tá isso, aquele irmão do lado cantando, coisa horrorosa. Então, a pessoa entra e ela sai pior. Aí você fala, ué, o que aconteceu lá dentro? Por isso que muitas pessoas têm aversão a ensinamentos religiosos. Porque as pessoas entram e elas não escutam. Não escutam. O padre, o bispo, o pastor está lá falando, ninguém escuta nada. A pessoa grita, canta, faz um monte de coisa lá, mas na hora que sai, ela sai exatamente igual ou pior do que entrou. Por quê? Está faltando entender. Tanto que, durante muito tempo, a missa foi feita em latim, ninguém escutava nada. Então, virou uma tradição, até da cultura, de que ir para a igreja é apenas para frequentar. Não é para você participar, não é para você fazer daquilo algo que seja o combustível para a sua transformação. Tem as pessoas que escutam, acham lindo, mas não escuta, não ouve. Ela escuta, escutou a palestra, escutou a pregação, falou, pô, maravilha, mas não processa aquilo, não trabalha, não escuta. Gente, aqui na Seichonoye a gente fala, temos que trabalhar a harmonia para a gente tomar as decisões da nossa vida. A pessoa fala, fantástico. Aí ela faz alguma coisa? Não, isso aí deixa para quando eu ficar velhinho. Religião é para coisa de gente velha, que está pronto para morrer. E aí ele tem que se preocupar, se vai para o céu ou não. Eu não, eu tenho muita coisa para fazer na minha vida, não tenho tempo de ficar ouvindo essas coisas. E tem pessoas que pensam assim. Então, entram no ensinamento religioso e só querem resolver aquele problema. Não querem realmente escutar o que tem a ser falado, não querem absorver tudo aquilo que o ensinamento tem. E acaba escutando, mas não pratica. Então, dentro da Seichonoye, por exemplo, para a gente evitar ficar nesse segundo grupo, gente, o que nós precisamos fazer? Estudar. Estudar. Por quê? Se a gente ficar simplesmente consumidores de palestras, a gente não consegue aprofundar. A palestra é maravilhosa? É. Palestra ajuda? Muito. Palestra é único? Não. Não tem como. Para você sair desse nível, você precisa fazer 3 coisas. A primeira, ler. Ah, preletor, detesto ler. Então vai ter que aprender a gostar. Segunda, rezar. Tem que fazer as práticas da Seichonoye. Terceiro, meditar. Por quê?
o que acontece? Para você ouvir o que está sendo dito, para você entender o que está sendo dito pelo preletor, pelos livros, você tem que ler. Quando você lê, gente, você está recebendo orientação direta dos maiores que foram dentro da Seichonoye, ué. Quem é maior, eu ou o professor Masaru Taniguchi? Com toda certeza, o professor Masaru Taniguchi, ué. Quando você lê um livro, é ele que está falando para você, ué. Ali vão estar os conteúdos, as vibrações das palavras necessárias para que você comece a entender e processar aquilo que está sendo dito. Depois você começa a rezar, fazer as práticas, gente. Fazer uma leitura de Suta Sagrada para os antepassados. Você começa a fazer com que aquilo se movimente. Trabalhar, pode ser aqui também rezar, gente, ó. Rezar e trabalhar ativamente. É impressionante o como que as pessoas que não rezam, não praticam e não trabalham ativamente, elas começam a decair. É impressionante. Eu já vi esse filme muitas e muitas vezes. Pelas décadas, as décadas que eu já estou à frente do movimento trabalhando, e eu falo, eu vejo isso dentro da Seichonoye e dentro de outros ensinamentos religiosos. Eu tenho amigos católicos, amigos evangélicos, que eles comentam para mim as dificuldades, e quando a gente vai ver, é basicamente a mesma coisa. O que acontece? As pessoas não rezam, não trabalham, elas vão esfriando. Por quê? Não lê, não reza, não trabalha, dificilmente vai meditar. Então o que acontece? A pessoa vai esfriando. Aquilo que fazia pulsar dentro dela, vai perdendo a graça. Daqui a pouco a pessoa está assim, ela acha que está, mas não está. Então a pessoa está em casa e você fala assim para ela, e aí, como é que está? Não, estou aqui em casa, estou praticando, que é maravilha. Ela acha que está grata, mas está na ingratidão. Ela acha que não está reclamando, mas ela está na reclamação. Ela acha que está fora do ódio, mas está odiando. Hoje em dia a coisa mais comum são as pessoas carregarem um combo de desgraça, que é ódio, reclamação e insatisfação. A pessoa reclama, a pessoa não, tudo está ruim para ela e ela ainda vem com um grupo de pessoas para ela odiar, seja por causa de questões musicais, time de futebol, políticas, ela tem um combo. Então tem aquele grupo da humanidade que ela odeia. Não, eu odeio esse grupo, mas não tem problema odiar, só uns milhões, tá bom. Só uns milhões, a humanidade tem 7 bilhões, eu odeio menos de 1 milhão de pessoas. Então a pessoa acredita que pode continuar. Então é muito comum eu conversar com as pessoas e a pessoa virar e falar assim, não, eu estou aí praticando a Seichonoye e eu pergunto, como é que está a sua relação com seu pai? Ah, meu pai é horrível, eu estou esperando ele mudar. Não entendeu. Não entendeu. Tem pessoas que estão casadas e vêm pegar orientação preletor, e aí, como é que eu faço? Minha esposa está enchendo a paciência, meu marido é um chato, o que eu faço? Tenho que fazer oração. Por que você não vai conversar com ele para ver se ele muda? Não entendeu. Então as pessoas estão escutando, mas não estão ouvindo as mensagens. E na Seichonoye a gente ensina que nós escutemos melhor essas mensagens. Aí nós viemos para esse primeiro ponto, em que nós começamos a processar. Para que a gente chegue aqui, é necessário a gente passar por isso aqui, gente. Não tem jeito, não tem jeito. A pessoa que entra nesse ensinamento e não quer se esforçar, ela não fica. Porque aqui é um ensinamento de esforço. Por que é de esforço? Porque nós vamos trabalhar a construção da sua humildade, gente. Humildade não cai do céu. Humildade não é uma coisa que você acha no biscoito chinês. Humildade não é uma coisa que você posta naquela foto seminua ou seminua no Facebook. Humildade é algo que tem que ser extraído. E para ser extraído, ele precisa ser trabalhado. Quando você lê, você passa a ter um conselheiro o tempo todo do seu lado. Alguém te dando bons conselhos. E aprender a ouvir é fundamental. Gente, eu fiz uma experiência comigo mesmo. Eu fui ver todas as vezes que eu me arrebentei na minha vida. Coincidentemente, foram todas as vezes que eu não ouvi meus pais. Foi impressionante. Raríssimas foram as vezes que eu me arrebentei ouvindo meus pais. Raríssimo. Aí eu fui pensar, o que será que envolve esse mistério? Por que todas as vezes que eu não ouvi meu pai, que eu não ouvi minha mãe, eu quebrei minha cara? É por um simples detalhe. Meu pai e minha mãe têm experiência. Simples. É simples, gente. A gente acha que a gente sabe, quando a gente não tem a menor ideia. Quantas pessoas falam, pode deixar que eu sei. E depois chega, poxa, eu não sabia. Por quê? Porque não tem exercício de humildade. Se a gente escutasse mais o que está ao redor,
a gente teria muito maior capacidade de tomar melhores decisões e ser mais assertivo na nossa vida. E detalhe, escutar o que está ao redor não é só pelo ouvido. E aqui que vem um detalhe que é um pulo do gato da Seitonoye, que é fantástico. Mas antes de eu entrar nesse ponto, então quando a gente começa a ler, a gente começa a escutar. E ali, o professor Masaru Taniguchi vai nos ensinando, ele vai nos dando os caminhos. A filosofia da Seitonoye vai nos dando todos os passos necessários para que nós possamos compreender os caminhos que nós devemos seguir. E assim a gente não quer ouvir, a gente não quer. Aí o que acontece? A gente quer ouvir alguém que fale diferente. O que fala o que é comum, o que é direto, às vezes não encanta. Então as pessoas têm que ter esse hábito de ler, gente. Se você lê, você não aprofunda. Se você não aprofundar, você não entende. Se você não entender, você não melhora. Se você não melhorar, você não tem como bater na humildade. Pelo contrário, você começa a ficar na arrogância. Então eu conheço pessoas que começaram, amaram o ensinamento, mas por não estudar, daqui a pouco está criticando. Está criticando. Ah, não, isso aqui não funciona por causa disso, não funciona por causa daquilo, isso não dá certo por causa disso, não é assim que funciona. Ah, porque está assim, está vazio, está assado. Mas espera lá, e o que estamos fazendo para mudar isso? Reclamando vai mudar? Não vai. Temos que agir ativamente. Na hora que você chama, vamos trabalhar, gente? Ah, trabalhar não dá. Pô, é fácil você reclamar quando você não está na linha de frente. Vai para a linha de frente para você ver como é que é difícil. Porque quando você começa a trabalhar, você começa a ser obrigado a rezar. Porque se você não rezar, você não dá conta de trabalhar. Porque para trabalhar e rezar, tem que andar juntos. Porque para você materializar ou para você manifestar a sua capacidade infinita, você tem que estar afiado com a sua natureza divina. Ou seja, você tem que estar pronto para manifestar a sua imagem verdadeira o tempo inteiro. Então, quem reza, trabalha, medita, potencializa a sua capacidade de ler, ele acaba ouvindo. E isso vai mudando a vida dele, porque ele começa a trabalhar a humildade. O que eu quero dizer? Tem muita gente que está aí com todas as possibilidades do mundo de transformar a sua vida, mas não assim não faz, porque simplesmente não ouve. Não ouve. Não ouve. A pessoa entrei na Seitonoye, eu quero é curar a minha doença. E o que mais? Só isso. Eu só quero curar a minha doença. Mas, gente, curar a doença não é um efeito mágico. Curar a doença é um resultado de uma transformação. E como é que nós vamos fazer essa transformação? Por meio da leitura, do estudo, do aprofundamento, da reza, do trabalho e da meditação. É assim que a gente faz a transformação. Porque quando a pessoa se tornar humilde, ela vai estar pronta para fazer qualquer coisa para mudar a vida dela. Boa parte da minha humildade, porque ainda tenho muito que trabalhar, mas boa parte da minha humildade foi construída na pancada. Foi construída na pancada, porque eu sofri tanto que eu não aguentava mais, aí eu tomei a firme decisão. O que o ensinamento me falar, eu aceito com docilidade. Aí a primeira coisa, reconcilie com teu pai e com tua mãe. Vamos embora. Para ser feliz eu tenho que reconciliar? Então vamos reconciliar. E eu comecei a fazer todo o trabalho de reconciliação com os meus pais. Resultado, quando eu reconciliei com os meus pais, minha vida começou a se transformar de uma maneira fantástica. E eu falei, caramba, dá muito certo. Por que dá muito certo? Porque eu comecei a transformar uma mente que não escutava numa mente que começou a ouvir alguma coisa e processar. Então, quando você começa a mudar essa maneira de enxergar, você começa a se tornar mais humilde e as coisas começam a se transformar. É interessante como é que a gente não quer ter os dados necessários. As pessoas acham que ouvir quer dizer que você tem que concordar, e não é. Às vezes, olha só, é a coisa mais interessante. Vou trazer o exemplo, namorado, cônjuge, companheiro. As pessoas não querem ouvir o outro porque não quer sequer colher os dados. Quando você senta, os dois sentam e deixam de forma natural com que a conversa aconteça, você provavelmente vai escutar coisas que você não gosta, mas você vai ter chance de ouvir coisas importantes. Com essas informações, você consegue amadurecer o relacionamento. Por isso que relacionamentos harmoniosos são relacionamentos em que tem conversa. Conversa.
Relacionamento harmonioso que tem conversa resolve qualquer outra área. Qualquer outra área. A pessoa fala, estou com um problema nas finanças, estou com um problema de saúde, estou com um problema 4 paredes, estou com um problema A, estou com um problema B. Todos eles se resolvem quando um casal começa a se ouvir. Por quê? Porque eles vão ter chance de processar informações. Quando processam informações, eles amadurecem e eles começam a, juntos, construir soluções. É impressionante isso, mas isso você só consegue quando você tem humildade. E para que você consiga isso, você precisa trabalhar. Para que a Seitonei desenvolve toda uma equipe de trabalho, gente? Se você fosse parar para pensar, não precisava nada disso daqui. A gente podia montar uma estrutura em estúdio, 10 pessoas contratadas, a gente montava material e fazia com que tudo acontecesse e chegasse aos 4 cantos do mundo. Não precisava de estrutura. Por que a gente tem estrutura? Para que nós possamos trabalhar. Para que as pessoas também tenham a chance de construir essa capacidade de ouvir, essa capacidade de entender por meio da doação. Porque se a gente não cria esses vínculos, as pessoas não conseguem. E não é só Seitonei, não, gente, qualquer lugar. A gente precisa construir vínculo, a gente precisa pertencer a alguma coisa para que nós possamos entender a grandiosidade daquilo. Todo mundo que se sente parte de alguma coisa valoriza aquilo. E por que valoriza? Porque ele compreende. No momento em que você estuda, reza, trabalha e medita, você compreende a totalidade do que é isso que nós estamos fazendo. E isso faz com que você cresça, você se torne uma pessoa humilde. Presta atenção, humildade não é aquela pessoa que, não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa humilde ela é forte, ela é decidida, ela é extremamente eficaz e direta naquilo que ela faz. Mas qual é o ponto? Tudo que chega até ela escuta, processa e conclui. Ela tem uma capacidade de construir as coisas e não simplesmente só de imitar. As pessoas não têm ideias, elas não captam aquilo que a vida está falando porque elas não escutam, elas não processam. E aqui vem um ponto impressionante da Seitonei, que a Seitonei ensina que a vida fala por tudo. Tiveram pessoas que pensaram aqui, a vida fala mais alto, né? Todo mundo pensou, a vida fala mais alto. Então a vida fala por tudo. Então olha só, não é só ouvir pelos ouvidos, mas é ouvir por tudo que acontece ao nosso redor. Por tudo que acontece ao nosso redor. Olha como é que isso muda. Você chega naquele dia, na sexta-feira, você sai e vai encontrar lá o seu crush, você vai encontrar lá, aí você vai, chega lá, o seu crush já está sendo cultivado por outra pessoa. Outra pessoa já chegou lá, já fez o contrato e já levou. Se você não escutar a informação, você vai falar assim, que absurdo, vagabundo, não presta, coisa horrível. Aí você fala, tá vendo, a vida é injusta, nada dá certo para mim, eu sou um desgraçado. Olha como é que você começa a destruir o seu mundo mental, como é que você começa a destruir a sua vida com aqueles sentimentos destrutivos. Não estou falando que é fácil, não estou falando que você vai chegar lá, você tem uma desilusão e você, uhul, não é isso. Mas a gente tem que aprender a ouvir. Você chega na mesma situação, você está com o seu relacionamento e seu relacionamento decide pôr um fim ao contrato e fala, não quero mais você. Você é óbvio, vai ficar triste. Mas se você tiver a capacidade de escutar, você vai falar assim, gente, a vida está me dando um sinal. O que está acontecendo? E é aqui que você tem a grande oportunidade de trabalhar. Quando a gente entende que a vida fala por tudo, tudo que chega até nós são ensinamentos. Aí você começa a entender que tudo que chega até nós tem a voz suave e baixa de Deus, que está querendo nos dar um recado. E quando nós entendemos esse recado, nós crescemos. Olha que sutileza isso daqui. Olha como é que isso aqui é sutil. Você está andando em casa, você chuta o móvel, não é culpa do móvel. O móvel está lá parado e assim vai ficar por milhares de anos se ninguém mexer nele. Mas por que você chutou? Há algo
que está sendo dito. Preletor, por que toda vez que eu vou para uma entrevista de emprego eu sou recusado? Algo está sendo dito. Por que eu só atraio homens casados? Algo está sendo dito. Por que eu fico doente todas as vezes? Algo está sendo dito. Por que eu estou em desarmonia com os meus familiares? Por que agora ninguém está me seguindo? Algo está sendo dito. Por que o meu corpo tem essa forma? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu tenho a minha aparência? Algo está sendo dito. Por que eu estou sem dinheiro? Por que eu estou negativado? Por que eu estou passando por problemas econômicos? Algo está sendo dito. Olha como é que a gente amplia o leque. Olha como é que a gente amplia o leque. Aí como é que eu faço para então criar essa capacidade de observar tudo que chega até a mim, conseguir fazer a leitura correta e tirar as conclusões eficientes para levar uma vida sábia, feliz, próspera e harmoniosa? O que nós temos que fazer? Desenvolver a humildade. Só que você desenvolve a humildade com intelectualidade ou com um combo de atividades? Um combo de atividades. Aí quando perguntam para mim, nossa, preletor, como é que você conseguiu crescer tanto? É porque nessas décadas que eu estou na linha de frente do trabalho, eu trabalho, rezo, medito e estudo pra caramba. E isso vai me ajudando a desenvolver a minha humildade, para que eu vá aprendendo. Outro dia eu estava conversando com meu pai, isso já tem até alguns anos, eu conversando com meu pai, e a gente vendo uma questão de uma janela lá de casa. O meu pai falou um negócio comigo, eu respondi de forma muito bruta com meu pai. Depois que eu respondi, eu falei, pra quê? Qual é o problema que eu tenho de receber as informações dos meus pais? Qual é o problema que eu tenho disso? Aí a gente tem que entender aonde que eu preciso trabalhar. Eu tenho que ser mais dócil, eu tenho que ser mais carinhoso. E a gente vai trabalhando com isso. E a gente vai se esforçando para meditar, para fazer, para conseguir. Aí chega um ponto que você começa a pedir conselho para o seu pai, até dos assuntos que ele não sabe. Uma vez eu liguei para meu pai e para minha mãe. Pai, mãe, preciso de ajuda nisso. Meu pai falou, filho, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Não tem problema, pai. Fala qualquer coisa. Eu só quero ouvir a sua voz. Porque quando você falar qualquer coisa, eu sei que esse qualquer coisa tem o teu amor. Isso já faz toda a diferença para mim. Eu só consigo chegar nesse ponto porque eu vou passando pelos outros pontos de não escutar, de escutar e não ouvir até chegar aqui. Mas para chegar aqui a gente tem que ter um processo. E é isso que faz a diferença nas pessoas que praticam e não praticam a Seitianoye. Por que a gente fala pratica a Seitianoye? Porque se você não praticar, você não vai ser humilde. Não tem como, não tem como. O caminho da humildade passa pelo caminho da prática. Não tem como. A gente entra na nossa bolha da arrogância, do ego, a gente tenta se esconder e lá a gente fica usando as autodefesas. Eu sei, pode deixar que isso aqui manjo, saco tudo. Todo mundo sabe tudo, todo mundo sabe de tudo, é por isso que todo mundo é tão infeliz e quebra tanta cara. O mundo está cheio de pessoas infelizes porque todo mundo sabe tudo. Você não tem pessoas humildes no mundo. Você não tem pessoas que realmente buscam compreender, crescer e se aperfeiçoar. Tem pessoas que querem vender fórmulas prontas. Uma vez eu estava pensando comigo, eu falei, gente, que arrogância. Eu tenho 30 e poucos anos, eu acho que eu sei mais que meus pais. Meus pais têm um dobro da minha idade, sabem tudo que eu vivi, já viveram 2 vezes. Aí você para, caramba, cara, por que eu não quero escutar? Porque a gente acha que o nosso tempo é diferente. Gente, é tudo igual. Desde a época de Adão até hoje é tudo igual, a única coisa que muda são os brinquedos que a gente tem. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, antigamente não tinha. E as coisas funcionam da mesma forma. Por isso que muitas vezes os olhares daqueles que são mais experientes, só de bater o olho eles já sabem. E a gente ainda está patinando. O professor Masaru Taniguchi fala, aquele que não escuta a voz dos antecessores, ele despreza o amor dos antecessores. Olha que interessante, no Japão, foi 2011 que nós tivemos aqueles tsunamis que destruíram, né? E muitas ilhas do Japão têm uma pedra secular que é colocada lá pelos ancestrais. E a pedra, ela ficava em partes altas dos morros e ela indicava
da onde que você não poderia passar. Por quê? Dali para frente poderia ter perigo. Aí as pessoas, não tem problema não, a gente vai, tá tudo ótimo. Aí vai e constrói uma usina nuclear perto, assim, na beira-praia, porque fica mais fácil colher a água, né? Aí vem o tsunami, destrói tudo, o pessoal fala, que absurdo. Os ancestrais já tinham avisado. Por quê? Quantos tsunamis eles já pegaram? Um monte. Um monte. Então, ou seja, depois reclama. Depois fala, que desgraça, que tragédia, que coisa ruim. Então, para que a gente escute a voz de Deus, a gente tem que estar afinado a mente. Para afinar a mente, você só afina a mente se você tem um espírito de humildade. De humildade. Gente, o professor Masaharu Taniguchi era de uma humildade que era impressionante. Era impressionante a humildade dele. A simplicidade com que ele tinha. Isso porque era um espírito grandioso. Passou pelos processos. E quando a gente lê a biografia dele, a gente vê exatamente isso. Um jovem que não escutava, passou a ser um jovem que escutava, mas não acreditava em nada. A vida veio, caprichou de bater, até ele chegar nesse ponto que ele começou a processar as coisas, e aí ele começou a ter o crescimento vertiginoso, assim, foi gigante o crescimento dele, até chegar no momento da Seichonoye. Seichonoye não caiu do céu. Seichonoye não foi assim, ó, ele estava andando na rua, de repente, abriu o céu, você vai iniciar um movimento. Não teve nada disso. Seichonoye começou com um trabalho árduo daquele que queria manifestar a humildade, daquele que queria realmente entender a vida. A mesma coisa acontece com a gente. Nós crescemos na medida em que nós conseguimos nos tornar humildes. Gente, na profissão, gente, quem não escuta, quem escuta e não ouve, cara, não cresce, comete falhas. E essas falhas podem ser graves. Tudo da nossa vida vem quando a gente consegue escutar, processar e concluir de forma sábia. E olha o que eu vou te falar, é normal escutar, processar e concluir errado, gente. Só que diferente, olha que legal. Eu sento com a minha esposa e nós estamos lidando com uma determinada situação. A gente senta, traz as ideias, escutamos uns aos outros, processamos a informação e tomamos a decisão. Quando a decisão sai, se ela é acertada, maravilha, acertamos. Se ela é errada, não tem problema, erramos. O que nós fazemos? Trazemos de novo a informação e começamos o processo todo de novo. Então, não tem pressão. Por não ter pressão, a gente consegue trabalhar de forma harmônica. E a gente começa a lidar com situações ou uma vida extremamente atribulada, de maneira que nós vamos passando cada fase da melhor maneira possível. Volto a falar, erramos? Eu erro pra caramba. Só que a diferença é, o meu erro, ele volta para o processamento. O que foi que eu fiz? Deixa eu pensar nisso aqui para melhorar, para resolver, para saber o que fazer. A pessoa que não escuta e a pessoa que não ouve, a pessoa que sequer escuta, ela nunca para processar. A culpa é de quem? É da humanidade. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha ex, a culpa é do meu ex, a culpa é daquela pessoa que apareceu do além, a culpa é da sociedade, a culpa é do sistema econômico, a culpa é do governo, a culpa é da doença. Sempre tem um culpado. E a pessoa nunca cresce, ela nunca se torna feliz, ela nunca consegue desbravar novas possibilidades, porque ela não tem capacidade de processar e ouvir. Lembro, o ponto que a Seichonoye nos traz é mostrar que a vida está o tempo todo nos ensinando. A vida está o tempo inteiro falando. A vida está o tempo inteiro nos mandando mensagens. Aquele que vai se tornando dócil e humilde, ele vai ouvindo e ele consegue processar e vai transformando. Olha como é que é sutil. Olha como é que é muito importante entendermos isso. A voz de Deus está o tempo inteiro ao nosso redor, falando de forma suave, falando de forma bem baixinha. Só vai ouvir aqueles que estiverem prontos para ouvir. Por isso tem muitas pessoas que chegam desesperadas e falam, eu quero um milagre. O milagre é simples, é você mudar. É esse o milagre. Porque não existe outro caminho para você manifestar Deus, senão de mudar. A Seichonoye ensina, o homem é filho de Deus. Na sua natureza, no seu interior tem a natureza divina.
Se por algum motivo a sua vida não está manifestando a natureza divina, é porque você ocultou, você tampou essa natureza divina. Como é que a gente faz para a natureza divina voltar? É você transformar aquilo que está ocultando. Por isso que quem perdoa liberta, por isso que quem agradece transforma, por isso que quem louva é louvado, por isso que quem medita se eleva, por isso que quem pratica os ensinamentos da Seichonoye faz milagres na sua vida. Se você acha que a sua felicidade vai ter em ter, você nunca vai realmente possuir nada. Agora, se você entender que a sua verdadeira riqueza e felicidade está no seu processo de viver essa vida de maneira grandiosa, aí você vai ser uma pessoa rica. Você vai ser uma pessoa rica. Você vai ser uma pessoa extremamente afortunada com um propósito de vida. Propósito de vida, gente. É impressionante o quanto que o pessimismo tomou conta. As pessoas estão pessimistas, estão desesperançosas, estão negativistas. Tudo é motivo para o fim do mundo. Por quê? Porque não fazem parte de algo que promove mudanças. Quando a gente faz parte de um projeto, olha que interessante, quando fazemos parte de um projeto que proporciona mudança na sua vida e na vida das pessoas, você ganha um objetivo de viver. Quando você ganha um objetivo de viver, a sua vida se transforma numa vida esperançosa, numa vida de trabalho e numa vida de inúmeros aprendizados. É isso que o ensinamento da Seichonoye proporciona às pessoas. É isso que o ensinamento da Seichonoye proporciona àqueles que adentram. E eu falo, e eu garanto, que eu já vi isso inúmeras vezes, quem entra e mais humilde fica, mais cresce. Quem entra e mais arrogante fica, menos cresce. Porque é natural, é na humildade que a gente escuta a voz de Deus. Então eu já vi pessoas entrarem aqui nesse ensinamento com uma maneira humilde, com uma maneira dócil, crescer espiritualmente, que é absurdo. Coisa que muitas vezes tem pessoas que estão 20 anos aqui e não muda quase nada. Por quê? Falta humildade. E a humildade vem com trabalho, com reza, com leitura e com a meditação. Tudo é importante, gente. Não escreveram mais de 400, mais de 800 livros à toa, gente. Porque quando você vai lendo, aquilo vai sendo relembrado dentro de você. Relembrado, relembrado, relembrado. Quando nós participamos de um seminário, aquilo é vivado, um seminário de treinamento espiritual numa das academias da Seichonoye, a gente recebe uma dose gigantesca de ânimo, de luz, a gente volta assim, meu Deus, maravilhado. Se a gente não trabalha para manter essa vibração, a gente começa a desanimar. Quem já viu aqui um filme motivacional? Eu adoro aqueles filmes assim que contam grandes personalidades, homens que fizeram coisas fantásticas, homens e mulheres que fizeram coisas fantásticas. Você assiste um filme assim, você fala, meu Deus, que coisa fantástica, eu vou fazer igualzinho esse cara. A sua decisão dura uma semana, no máximo. Decisões de ano novo. Você chega lá, 30 de dezembro, você começa. Ano que vem eu vou detonar, vou começar acordando cedo, vou cortar carboidrato, vou começar a malhar todos os dias e eu vou estudar uma língua. Até fevereiro já estou falando 2 línguas. Dia 2 de janeiro. Fevereiro eu começo acordando. Carboidrato acho que não dá. Vamos lá, quem sabe uma língua para o 2º semestre. Aí você começa a postergar tudo. Por que que isso? A força da decisão não está forte. O que faz com que a força da decisão fique forte? Trabalho, reza, leitura e meditação. É isso que vai ajudando para que a força da decisão seja constantemente forte, seja constantemente trabalhada, seja constantemente avivada. Por isso que nós fazemos reuniões periódicas. Para que a gente faz reunião periódica? Para que a verdade fique toda semana no coração de vocês. Por que a gente tem inúmeras palestras? Para que a verdade fique eternamente no coração de vocês. Por que a gente tem inúmeros livros? Para que você tenha o tempo inteiro consulta particular com os maiores professores da Seichonoye, que você abre e ele está lá te ensinando. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu queria tanto conversar com você, eu acho melhor conversar com o professor Masaharu Taniguchi. Eu recomendo ler. Ah, mas ler 40 livros, que preguiça. Ué, se você não quer ler o livro e escutar o professor, por que você vai me escutar? Tem tantas pessoas que chegam para mim e falam assim, diretor, eu quero uma orientação pessoal. Ok, lê o livro. Ah, o livro eu não quero ler. Ora, se você não quer ouvir um mestre, você vai me ouvir? O que eu tenho a mais? Se você não quer ouvir o cara que ensinou, o cara que entendeu, o cara que aprendeu isso, na verdade, você vai ouvir alguém?
Na verdade, talvez você queira compartilhar, sabe? Eu quero sentar com alguém, chorar as mágoas, alguém me dar um tapinha, falar vai dar tudo certo, sabe? Aquele trabalho assim de aquele psicólogo amigo. Não é verdadeiramente uma transformação. Se você quer uma transformação, você vai na fonte. Você vai conversar com quem fez, com quem transformou, com quem mudou a vida de milhares de pessoas. Você vai lá estudar, ouvir e falar, caramba, eu preciso praticar, eu preciso fazer isso. E essas são as ações verdadeiras. Ficar de longe, só observando, é que nem eu ir para a praia de terno. Você vai, mas não foi. Porque curtir mesmo, não vai só tomar sol no rosto e não vai viver realmente aquela experiência. Para que possamos viver a transformação da nossa vida e ouvir a voz de Deus, precisamos trabalhar a humildade. Pois o reino de Deus é das crianças. E por que o reino de Deus é das crianças? Porque lá é uma brinquedoteca? Não. Porque na criança está manifestada a humildade na sua plena capacidade. Então, a humildade de estudar, de trabalhar, de rezar, de meditar e entender, para que você possa entender que esse ensinamento, esse movimento, ele tem um propósito. E esse propósito, quando você abraça, você vai dar a chance de você se construir, de você crescer e de você se tornar uma pessoa maravilhosa. Preste bem atenção. Nós podemos trabalhar no ensinamento da Seitianoye de várias maneiras. Se você na sua cidade tem uma associação local, comece na associação, dedicar amor, dedicar trabalho, ajudar. Se você não tem nada ao redor, você tem a chance de divulgar palestra, você tem chance de divulgar revistas, divulgar livros, fazer assinatura para as pessoas. Nós temos inúmeras maneiras de trabalhar junto à Seitianoye para que nós possamos construir pessoas melhores, pessoas humildes e pessoas maravilhosas. Tem várias formas, tem como entrar em contato com a sede central da Seitianoye, tem como você entrar em contato com as suas associações locais ou núcleos ou regionais da sua cidade, da sua região. Você tem como se dedicar, você tem como trabalhar e você tem como fazer a diferença. E eu lhe garanto que um trabalho com propósito e uma grandiosa missão de levar às pessoas o entendimento de quem elas realmente são, só lhe proporcionará crescimento, amadurecimento e muita, muita, muita felicidade. Eu falo sempre para minha mãe, falo, mãe, o que me traz alegria é o trabalho que eu faço pela Seitianoye, porque é ele que me proporciona isso daqui. E quando eu tenho isso daqui, até na minha área profissional, eu melhoro. Eu recebo elogio das pessoas que trabalham comigo e falo assim, nossa, que maravilha. Claro, a gente tem no trabalho muitos aprendizados. Não estou falando que eu sou a melhor pessoa do mundo, não é isso. Mas algumas pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, que maravilha trabalhar com você. E eu penso, puxa, que legal. Mas isso só é possível porque na Seitianoye eles me ensinam a cada vez mais buscar a humildade para que eu possa ouvir a voz de Deus e ser a melhor ferramenta possível para levar a felicidade ao próximo. Seja no meu ofício, seja na minha família, seja na sociedade, seja na humanidade. Então estão todos convidadíssimos a começarem a trabalhar, a se dedicar, a construir dentro de vocês uma verdadeira transformação. E você de casa também, a fazer da sua vida uma vida de propósito, uma vida de acontecimento, uma vida de mudanças, uma vida de muita felicidade. Então, para nós começarmos, vamos já fazer a nossa meditação hoje. Pensem bastante, escutem essa palestra várias e várias vezes, construam dentro de vocês o elemento fundamental para escutar, ouvir, processar e tomar as conclusões reais da sua natureza divina, ou seja, aprenda a escutar Deus que fala do seu interior. Vamos então meditar, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Todos podem sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também. Olha que interessante, a título de curiosidade, a própria postura da meditação Shinsokan é uma postura de humildade, em que você aceita docilmente para que você possa estar melhor ou numa postura mais adequada a receber a própria vibração da vida de Deus que permeia o universo. Então tudo tem um porquê. Quando eu comecei a meditar, eu questionava muito a postura. Eu falava, nossa, mas essa postura é incômoda, eu não consigo ficar. E eu descobri que somente quando eu parei de discutir e aceitei com docilidade é que eu passei a dominar a postura. Então, quando eu parei de discutir e recebi, é para ficar assim? Então eu fico assim, ué, vamos. Na hora que eu recebi com docilidade,
é que a coisa começou a fluir. E hoje em dia a postura se tornou fácil. Inclusive, às vezes, eu tenho o hábito de trabalhar, eu já sento na ponta da cadeira e fico trabalhando o tempo inteiro com a coluna ereta assim, porque acaba que eu percebi que isso me dá maior concentração. Repara só, se você estiver em casa e se você encostar e ficar relaxado, você tende a se desconcentrar. Na hora que você vai concentrar, você tende a tirar as costas do encosto e chegar mais próximo. Acaba sendo uma coisa natural, porque você fica mais atento. Então a postura da meditação Shinsokan não é postura para dormir. Tem pessoas que perguntam, por que eu não posso fazer deitado? Porque deitado você vai dormir. Você vai entrar em qualquer mundo dos sonhos aí, mas para entrar no mundo da imagem verdadeira, você vai entrar de maneira consciente, com os olhos mentais, com a sua vida. Então, para isso, você tem que estar numa postura de concentração, senão você não realiza uma boa contemplação. Então, por isso que é tão importante a postura, por isso que é tão importante todos os detalhes da meditação. E qualquer dúvida e mais esclarecimentos, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Vamos lá então, gente? Assumindo a posição, mãos justapostas, semblante sereno, alegre, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive,
É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora humildemente adentrar no mundo de Deus e reconhecer a criação perfeita de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Aceito essa verdade com humildade e docilidade.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes, quem não ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Não deixem de curtir a palestra e compartilhá-la a fim de que mais e mais pessoas descubram o caminho para ouvir a voz de Deus, gente. Ouvir a voz de Deus não é algo que exija talentos ou condições especiais que somente alguns não. Escutar a voz de Deus está exatamente na capacidade que você tem de sentir a vida do seu interior. Então vamos lá? Nosso dever de casa dessa semana. Aqui, dever de casa. Dever de casa. Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan diariamente, para que nós possamos cada vez mais sentir a vida de Deus. A segunda, nosso segundo, vai ser repetir isso aqui. Sou filho de Deus, consigo ouvir sempre a gente pode botar aqui a sua voz, fica melhor, né? Consigo ouvir sempre a sua voz. Isso daí é para que a gente possa entender que a voz de Deus não está longe, ela está próxima. Mas para que eu consiga escutar, eu preciso tomar a consciência de quem eu realmente sou. Então nós podemos tranquilamente... Vai você então. É normal, é porque é muito cheio aqui. Então, ó, meditação Shinsokan, sou filho de Deus, consigo ouvir sempre a sua voz. Vamos repetir isso aqui umas 300 vezes por dia, para que a gente possa sempre sentir que estamos em união, que estamos em comunhão com o Pai, a fim de que manifestemos ainda mais a nossa imagem verdadeira. Ok? Meu muitíssimo obrigado, uma semana abençoadíssima para todos nós e que nós consigamos cada vez mais no trabalho, no estudar, no dedicar e na meditação, viver a humildade, a fim de que possamos ouvir sempre a voz de Deus. Muito obrigado, um beijo no coração e até segunda-feira que vem, gente. Muito obrigado.